Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do nosso curso de cálculo variacional e nesse vídeo nós vamos estudar extremos de funcionais. Para quem vem acompanhando a playlist, para quem vem acompanhando o curso, poderíamos dizer que finalmente chegamos no principal objetivo o objeto de estudo do cálculo variacional e também o seu objetivo, que é obter extremos de funcionais, tá? Esse nome extremo aqui é mesmo no sentido de extremo de uma função real lá do cálculo 1, ou de uma função de várias variáveis lá do cálculo 2 ou 3, tá? Então, esse é o principal objetivo do cálculo variacional, que é determinar extremos de funcionais. Vamos definir o que são esses extremos, tá? Nesse vídeo vamos abordar os fundamentos desse conceito, tá? Fazer alguns exercícios, algumas aplicações mas a seguir, em outros vídeos, vamos ver as condições para que ocorram esses extremos, tá bem? Então, veja só, qual seria a nossa definição de um extremo? É o seguinte, nós dizemos que esse funcional j de y de x, tá? Esse y é o argumento desse funcional j, possui um máximo. Aí aqui eu já posso dizer que um extremo pode ser ou um máximo ou um mínimo, tá? Eu vou começar falando aqui de um máximo. Ele vai possuir um máximo sobre a curva y igual a um y0 de x, é um argumento específico dele aqui, tá? Um elemento do domínio, certo? Se os valores de j sobre qualquer curva próxima dessa daqui não exceder j de y0. Então, para toda curva y próxima desse y0 aqui, no sentido de proximidade de ordem 0, de ordem 1 que a gente viu aqui nessa playlist aqui do canal, nos primeiros vídeos, se este elemento aqui não for maior do que esse, tá? Então aqui vai ser um máximo, tá? Então vai ser um valor máximo e todo j vai estar abaixo dele, tá? Então, ó, j de y de x vai ser menor ou igual que o j nesta curva específica, tá? Que é uma curva extremal, tá? E aqui a gente tem, passa esse cara por esse lado aqui, então nós temos que j de y menos j de y0 vai ser menor ou igual a zero. Vamos usar muito isso daqui. E nós já vimos isso aqui, essa diferença é o quê? É um incremento. Então, se o incremento for negativo, isso aqui vai dizer que esse j de y0 aqui vai ser um máximo, tá? Lembre lá do teste da derivada segunda, lá do cálculo 1, né? Se a derivada segunda fosse negativa. Não é a mesma coisa, mas é uma forma de lembrar, tá bom? Uma forma para a gente fazer uma ponte com conhecimentos anteriores para poder lembrar certas regras. Então, ó, esse incremento aqui é negativo. Lembre que lá no cálculo 1 você tinha a concavidade para baixo, então era um máximo, tá? Só uma forma para você lembrar disso. Então, se esse incremento for negativo, você vai ter um máximo, tá? Então, eu vou fazer uma ilustração disso daqui para depois a gente falar de um mínimo. E aí eu vou fazer uma ilustração aqui deste conceito para a gente ter uma interpretação geométrica, tá? E sempre é bom você usar desenhos para tentar entender algumas coisas em matemática, tá? Eu vou colocar aqui nesse meu eixo o meu j de y de x, tá? Esse aqui é o eixo que vai ter a imagem, né, desse funcional j. E aí, bem aqui, eu vou colocar o meu domínio, que vão ser as funções y de x, tá? E aí é o seguinte, para uma dada curva y0 de x, eu vou colocar essa curva bem aqui, ó. Essa aqui é a y0 de x, tá? Essa aqui é a minha curva que vai levar aquele extremo. Esta curva, ela vai me dar esta imagem aqui deste funcional, ó. Bem aqui, vou marcar ele aqui. Então, esse aqui vai ser o j de y0 de x, tá bom? E aí eu vou pegar agora uma curva próxima dessa y0, tá? No sentido de proximidade que a gente viu aqui no cálculo variacional, vou colocar essa curvazinha aqui, ó.
ela é próxima, tá bom? No sentido de proximidade de ordem 0, de ordem 1. E aí, ó, a imagem dela aqui, quando eu colocar lá no meu funcional, ela vai estar aqui abaixo. Vai ficar abaixo desse J aqui. Pegue outra curva. Vou pegar agora uma outra curva verdinha aqui. Próxima também. Vou pegar uma ainda mais próxima aqui, tá? Essa curvazinha verde aqui, tá? E aí, quando eu for pegar a imagem dela, vai marcar bem aqui, ó. Ainda assim, abaixo dele. Tá bom? Então, o que que acontece? Qualquer curva que eu pegar próxima a essa y0, vai me dar um valor de imagem aqui no meu funcional menor do que esse j de y0. Tá bom? Então, se eu for pegar j... Pega qualquer um, vou colocar até de outra cor aqui. De y de x, tá? Vai ser menor ou igual ao j do y0, tá? Então, o nosso incremento aqui, ΔJ, menor ou igual a 0. E aí você lembra que eu falei para usar os conhecimentos de cálculo 1 e cálculo 2 ou 3, do cálculo fundamental, para a gente lembrar dessas coisas? Então, pensa aqui, ó, se esse aqui é negativo, então lembra, lá a gente tinha uma concavidade para baixo, né? Então, ó, máximo, ó, é o máximo, tá vendo? Então, se esse incremento é negativo, você vai ter um máximo. Qualquer outra curva próxima dessa y0 que você pegar aqui, vai te dar um valor de imagem menor do que esse j de y0, tá? Bacana, né? Este é o conceito fundamental de um máximo de um funcional, né? E quando a gente está falando de extremos, significa que é ou máximo ou mínimo. A gente vai ter essa condição aqui para determinar se ele é um máximo ou se ele é um mínimo. E aqui tem um conceito importante que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte, que é o de máximo estrito, tá? Então, ó, tem uma observação aqui. Se esse se ΔJ, tá? Menor ou igual a 0, tá? Então, estou na condição de máximo, tá? E ele vai ser igual a 0. A igualdade vai prevalecer apenas se esse y de x for igual ao y0 de x, tá? Então, este máximo é dito máximo estrito, tá? Então, j de y0 é um máximo estrito, tá bom? Ou seja, a única curva que vai me dar essa imagenzinha bonitinha aqui, tá? É essa y0. Então, esse máximo é estrito. Se existir outra curva, esse máximo não será um máximo estrito, tá? Vou até fazer um outro desenho aqui. Vou até bagunçar esse aqui, né? Então, vamos dizer que eu pegue outra curva aqui, essa curva rosinha aqui. Tá? E aí, esta curva rosinha, ela vai me levar ao mesmo ponto aqui, ao mesmo ponto. Então, tem outra curva rosa que está me levando à mesma imagem dessa curva preta de y0. Então, esse máximo não será estrito. Porém, isso aqui continua sendo um máximo. Não existe nenhum outro que vá além dele, que vá acima dele, tá? Agora, se isso não ocorrer, se só ocorrer estritamente, olha a palavra, estritamente quando a curva for a y0, então o máximo será um máximo estrito, tá bom? E agora vamos falar de quê? De mínimo. É o mesmíssimo conceito, só que agora vamos inverter as coisas, né? Em vez de máximo, vamos virar um mínimo. Vamos falar do mínimo agora. Olha aqui, ó. Diz que o funcional j de y possui um mínimo, tá? Agora é um mínimo, sobre a curva y igual a y0, se seus valores sobre qualquer curva próxima de y0 não forem inferiores a j de y0. Ó, mudou. Antes eram superiores, agora inferiores, tá? Ou seja,
O valor do funcional para qualquer outra curva vai ser sempre maior ou igual a j de y0. Nunca será menor do que ele. Então, passe esse cara para o outro lado. Aí você vai ter que o seu incremento terá que ser maior ou igual a zero. Então, inverteu, né? Maior ou igual a zero. E aí, de novo, faço aquele apelo para vocês lembrarem do cálculo fundamental, tá? Vamos fazer uma ponte para você relacionar esses conceitos para lembrar. Ah, quando a derivada segunda era positiva, com cavidade para cima, aí você tinha um mínimo. Então, ó, incremento positivo, né? Então, você vai ter um mínimo, tá? Eu vou fazer um desenho equivalente ao que a gente fez agora aqui para o máximo de um funcional. Agora, ele vai ser assim, ó. Está aqui, tá? O meu j de y de x, tá bom? Tá aqui o meu eixo de imagem. O meu domínio eu vou colocar aqui, y e x. E a minha curvazinha y0, eu vou fazer ela assim, ó. Pra ficar diferente, tá bom? Essa aqui é a minha y0 de x. Aí ela vai me dar um valor de imagem do meu funcional bem aqui embaixo. Eu vou colocar ali bem aqui. Esse aqui é o j de y0 de x, tá? Vou até aumentar aqui o meu eixo, viu? Então, opa, desculpa. Então essa minha curvinha vai dar esse funcional aqui. Pegue outra curva próxima a ela. Agora eu vou pegar essa curvazinha aqui assim. Essa curva laranja. Tá? Então, quando eu for olhar a imagem, ó, deu maior. Pegue outra curva, também próxima. Tá aqui uma curva aqui, qualquer. Quando eu for pegar, também vai dar menor, tá? Ou seja, qualquer curva que eu pegar aqui, o meu valor de imagem nunca será inferior a j de y0. Então, nós temos aqui uma condição para que esse camarada aqui é um mínimo, tá? Então, você vai ter... Ah, beleza. Então, j de um y qualquer aqui, né? Eu faço de outra cor, né? Ele vai ser sempre maior ou igual ao j desse y0. Tá? Então, eu tenho que o meu ΔJ... Não precisa nem colocar esse delta, só ΔJ maior ou igual a zero. Tá bom, né? E aí, ó, de novo aquele conceito lá do cálculo. Ah, tá bom, ó, deu positivo, é concavidade para cima, né? Então, ele vai ser um mínimo aqui, tá? Isso aqui é só pra gente lembrar das coisas, tá? E aí, mais uma vez, se a igualdade ocorrer apenas quando, então, se ΔJ for igual a zero apenas quando y de x for a função y0, for a própria curva, tá? Então, esse mínimo será um mínimo estrito. Então, j de y0 de x será um mínimo estrito, tá? Vai ser um mínimo estrito, ou seja, se isso aqui ocorrer, a igualdade ocorre estritamente quando y igual à própria curva y0. Então, beleza, pessoal, esses são nossos conceitos de máximos e mínimos. Vamos agora fazer alguns exemplos. Vamos lá, para esse exemplo aqui, ó. O funcional j de y com uma integral de 0 a 1 de x2 mais y2, com y sendo todas as funções contínuas no intervalo de 0 a 1, tá? Tem um mínimo estrito em y0 igual a 0, tá? Então, vamos obter esse extremo pela definição, tá? Para obter o extremo pela definição, vamos usar o incremento. Vamos calcular esse ΔJ. Então, esse meu ΔJ vai ser j de y de x, tá? Menos j de y0 de x. Beleza, né? Então, aqui vai ficar
o j de y menos o j de 0, porque y0 é 0 aqui, tá? Então, beleza, então vai ficar o j, aqui vai ser y menos o j 0, y igual a 0. Então, vai ficar integral de 0 até 1 de x2 mais y2 menos a integral de 0 a 1 de x2. Por quê? Porque isso aqui é 0, tá? Fica só de x2. Ah, então tá ótimo. Então vai ficar a integral de 0 a 1 de x2 mais integral de 0 a 1 de y2 menos a integral de 0 a 1 de x2, tá? E aí, ó, corta, corta. O que que sobra? Apenas a integral de 0 a 1 de y2 de x dx. Beleza, né? Aí o seguinte, quando é que isso aqui vai ser 0? Olha só que eu estou integrando uma função ao quadrado, tá? Se eu estou integrando y aqui ao quadrado, isso aqui vai ser positivo, tá? Vai ser sempre positivo. Que eu estou integrando de 0 a 1, uma função aqui, uma coisa que está ao quadrado. Isso aqui vai ser sempre positivo. E aí, o que que acontece? Quando é que isso aqui vai ser 0? Apenas se o y for igual a 0. Então, isto daqui vai ser maior ou igual a 0, tá? Vai ser maior ou igual a 0. E aí, esse delta j maior ou igual a 0. Tá? Então, se ele é maior do que 0, aqui é um mínimo, tá? É um mínimo. E como ΔJ vai ser igual a 0 apenas se y igual a y0, este mínimo é um mínimo estrito. Então, a gente tem um mínimo estrito. Tá? Porque isso aqui só vai ser 0 quando y for igual a 0. Vamos ilustrar? Vamos. De novo, o meu eixo J, bem bonitinho aqui. Eu gosto muito de fazer essas ilustrações, tá? De cálculo variacional, eu acho perfeitamente válido para a gente entender o que está acontecendo aqui. E aí, veja só. Esse aqui é legal. Está aqui o meu eixo, x e y. Cadê a minha curva y0? Ela é igual a 0, né? Então, ó, essa curva é o próprio eixo, né? Aqui, ó. Isso aqui é a minha y0. E aqui é 1. Tá? Vai de 0 a 1. E aí, qual vai ser o meu j de y0? 0 ao quadrado é 0, integral de 0 a 1 de 0 dá 0. Então, aqui, esse é o j de 0, que é igual a 0. Aqui é 0. Vamos pegar qualquer outra curva aqui. Vou pegar uma curva verde aqui. Qualquer outra curva próxima dela aqui. Vou pegar essa curva aqui próxima. Então, quando eu for olhar a imagem dela, ela vai estar sempre aqui em cima. Sempre vai estar aqui acima. Só vai ser igual a 0 única e exclusivamente, ou seja, estritamente, quando a curva for a própria y0 igual a 0. Tá bom? Legal, né? Muito bom. Agora, eu vou fazer um exemplo bem mais capcioso agora. Preste bem atenção. Veja só que nosso exemplo 2. O funcional integral de a até b, raiz de 1 menos y ao quadrado, definido sobre todas as funções continuamente diferenciáveis no intervalo de a até b, tá? Classe C1, com um módulo de y' menor do que 1, ou seja, inclinação menor do que 45. Caso contrário, aqui daria raiz de um número negativo, né? Ou seja, essa função tem inclinação menor do que 1, tá? Então ela está sempre abaixo daquela reta bissetriz, né, y igual a x. Tem um máximo estrito em y igual a cosseno de x. Cosseno de x, tá? Ó, gente, isso aqui não é o comprimento de arco não, tá? Seria o comprimento de arco se aqui fosse mais, mas é o menos, tá? Então vamos lá, vamos fazer a nossa definição aqui.
Preste bem atenção, porque ele tem vários detalhezinhos para a gente levar em consideração. Vamos calcular o nosso incremento. ΔJ é J de y de x menos J de cosseno de x. Y0 de x igual a cosseno de x. Tá bom? Então, vamos trocar aqui por cosseno. Vamos lá, ó. Integral de a até b, raiz de 1 menos y' ao quadrado, tá bom? Que é o y aqui. Menos integral de a até b, raiz de 1 menos y', derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos o seno. Menos seno ao quadrado. Esse menos de fora fica. Então, fica 1 menos seno ao quadrado de x. Dx. Beleza. Aí é o seguinte. Isso aqui vai dar não precisa usar a relação fundamental da trigonometria aqui, tá? Nem dá muito certo se você usar isso. Mas a gente vai notar o seguinte. Vamos notar que raiz de 1 menos seno ao quadrado de x, isso aqui é menor ou igual a raiz de 1 mais seno ao quadrado de x. Tá? Por que que eu estou fazendo isso já logo de cara? A gente não quer trabalhar com igualdades. A gente quer umas desigualdades. A gente quer saber se esse ΔJ vai ser menor ou igual a zero. A gente quer saber se esse negócio aqui vai ser positivo ou negativo. Então, vamos começar a fazer essas comparações. Isso daqui vai ser menor ou igual do que 1 mais seno ao quadrado de x. Ó, seno ao quadrado é uma coisa positiva. Então, 1 menos uma coisa positiva vai ser menor ou igual a 1 mais essa coisa positiva. A igualdade prevalece quando isso aqui for zero, por exemplo, né? Vai dar a igualdade. Então, beleza. Então, se isso aqui é menor do que isso, então esse camarada aqui vai ser menor do que esse daqui. Então, eu posso dizer que a integral também. Então, se eu pegar a integral de a até b, raiz de 1 menos seno ao quadrado de x, vai ser menor ou igual a integral de a até b, raiz de 1 mais seno ao quadrado de x. Por quê? Porque a integral é a área abaixo da curva, né? Então, se eu pego uma curva menor, então vai dar uma área menor abaixo dela. E outra coisa, ambos vão ser positivos. Porque eu tenho uma raiz, tá? Ambos são positivos. Isso é importante. Então, isso aqui é positivo, isso aqui também é positivo, tá? Se eles são positivos, eu estou pegando isso aqui, que é positivo, subtraindo de uma coisa positiva, tá? Então, se eu tenho isso daqui, estou subtraindo isso daqui, eu vou estar trabalhando só com coisas positivas. Tá tudo bem aqui. Vamos lá. O que tem até agora? ΔJ, tá? Aí ele vai ser menor ou igual. Aí eu vou poder trocar esse daqui por mais, tá? Vou substituir ele por um mais. E eu vou botar os dois dentro de uma única integral. Eu quero saber se esse negócio vai ser positivo ou negativo. Então, esse ΔJ vai ser menor ou igual a integral de a até b de raiz de 1 menos y' ao quadrado, tá bom? Menos raiz de 1 mais seno ao quadrado de x. Beleza. Até aqui tá tudo bem. E aí, agora o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 1 menos y' ao quadrado mais raiz de 1 mais seno ao quadrado. Por quê? Porque vai ficar uma diferença de quadrados aqui e é como se eu estivesse racionalizando, bem entre aspas, né? É o mesmo conceito. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 1 menos y' ao quadrado mais raiz de 1 mais seno ao quadrado. Em cima e embaixo, raiz de 1 menos y' ao quadrado mais raiz de 1 mais seno ao quadrado. Tá bom?
Porque veja, o que eu tenho agora no meu numerador? A menos B, A mais B. A menos B, A mais B. Ou seja, A ao quadrado menos B ao quadrado. Tem uma diferença de quadrados aqui, tá? Então, isso aqui vai continuar sendo menor ou igual integral de A até B. A ao quadrado menos B ao quadrado. O que vai acontecer? Vão-se embora as raízes. Então, vai ficar 1 menos y ao quadrado menos 1 mais seno ao quadrado. Tá bom, né? Embaixo, mantém esse daqui. Raiz de 1 menos y ao quadrado mais raiz de 1 mais seno ao quadrado. Beleza, tá ótimo. E aí, ó, esse com esse, corta, tá? Aqui fica negativo, negativo. Posso colocar esse menos para fora, né? Posso colocar esse menos para fora. O que eu tenho aqui embaixo, ó, positivo, positivo. Positivo, somando outra coisa positiva. Então, o que eu tenho aqui embaixo é positivo. Então, isso aqui, ó, menor ou igual a menos, integral de A até B, y ao quadrado. Eu estou colocando o sinal negativo para fora, tá? O menos, menos. Então, aqui vai ficar mais. Seno ao quadrado de x, raiz de 1 menos y ao quadrado, mais raiz de 1 mais seno ao quadrado. Tá bom? Opa, o que aconteceu? Ó, isso é positivo e tal quadrado. Positivo, uma raiz, mais outra raiz positiva, porque isso aqui tem inclinação menor do que 1, então o que tem dentro dessa raiz acaba sendo positivo. Tem um menos do lado de fora, pronto, deu certo. Então, o meu ΔJ vai ser menor ou igual a 0. Menor ou igual a 0. Se ele é menor ou igual a 0, nós temos aqui um máximo. Temos aqui um máximo. E ele é estrito porque ΔJ é igual a 0 somente quando o y for igual ao cosseno. Opa, você pode pensar, pera, professor, não vai dar 0 não. Porque quando eu colocar aqui, derivado do cosseno é seno. Menos, desculpa, é menos o seno. Ao quadrado vai ficar seno. Não vai dar 0, professor. Não é o máximo estrito. Aí eu digo, calma. Não é aqui que você tem que olhar. Você vai olhar para cá, ó. Né? Isso aqui só vai ser 0 apenas quando aqui for igual ao cosseno. Que esse vai ser igual a esse e eles vão se anular, tá? Porque aqui eu estou fazendo o comparativo, né? Lembra que eu fiz esse comparativo aqui, né? Esse menor do que esse, tá? Mas quando você colocar aqui, isso aqui só vai ser 0 quando o y', ou quando o y for igual a cosseno. Vai ficar 1 menos seno ao quadrado, menos 1 menos seno ao quadrado, tá bom? Então, é um máximo estrito. Então, apenas quando y de x é igual a y0. Então, é um máximo estrito. Beleza? Muito bom, né? Esse foi capcioso. Pronto, gente. Tá bom de exemplos. Eu vou mostrar agora para vocês alguns conceitos, tá? Que é de extremo forte, extremo fraco, extremo relativo e extremo absoluto. Bem, quando a gente fala de extremo forte ou fraco, eles estão relacionados ao conceito da distância, tá? A gente falou aqui, são funções próximas da y0. Se essa proximidade for de ordem 0, tá? Se aqui for uma proximidade de ordem 0, então nós temos um extremo forte. Se a proximidade for de ordem 1, nós temos um extremo fraco, tá? É apenas questão de conceito. Então, o extremo j, tá, de y0, de um funcional j de y, sobre a curva y0, do nosso exemplo 1 era o y igual a 0, no exemplo 2 era o cosseno,
É dito um extremo forte se dado uma vizinhança epsilon, vou já fazer um desenho disso. Uma bola de raio epsilon, tá? Isso aqui é do conceito lá de topologia, de análise, né? A gente chama de bola porque é genérico para qualquer que for a dimensão, tá? Uma vizinhança de tamanho epsilon, tá? De raio epsilon ali. É de ordem zero, tá? Ou seja, é apenas o módulo... Ó, isso aqui lá da nossa segunda aula, eu acho. Acho que é o segundo vídeo aqui da playlist, tá? A distância de ordem zero menor do que esse epsilon. Distância de ordem zero é o máximo apenas do módulo das funções, tá? Intervalo de A até B. Então, vai ser menor do que esse epsilon. Vamos fazer um desenho. Eu vou fazer esse daqui. Tá aqui o meu eixo, meu J, tá? E aqui vai estar meu domínio. Tá bom? E aí eu tenho aqui a minha função y0. Tá bom? E aí eu vou pegar a minha curvazinha, eu vou fazer ela rosa. Vou pegar uma curva próxima aqui de ordem zero, tá? Ou seja, de ordem zero ela não tem uma inclinação muito grande. Ela não tem uma inclinação. A gente não leva em conta as inclinações, tá? Essa aqui é a minha função y. E aí ela tem uma distância, ó, o máximo dessa distância aqui é epsilon, tá? O máximo do módulo dela, essa distânciazinha aqui, máximo possível é epsilon. Então eu vou pegar uma faixa aqui, tem a cara da função, tem essa faixa aqui. Tá vendo? Ó? Essa faixa aqui ela tem tamanho 2 epsilon, tá? Que é um epsilon para cima e um epsilon para baixo. Eu fiz ela maior para a gente poder enxergar, tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu vou ter meu J aqui, tá? Y0, tá meu J. E aí eu vou ter, se for o máximo ou o mínimo, né? Ela vai estar acima, vai estar abaixo ou então acima. Então, quando eu pego essa distância de ordem zero, é nessa faixa aqui, tá? E aí, no exemplo 1, né? Nosso exemplo 1, o exemplo 1 era um extremo forte. É um extremo forte. Por quê? Qual era a nossa função? Ó, tá aqui ainda, ó. O nosso exemplo 1, ó. As funções eram apenas contínuas. Não entra derivada aqui. Então, esse extremo é um extremo forte. Tá? Porque é apenas ordem zero, que não tem a derivada aqui. Tá? Não tem a derivada. E aí, se eu tenho um extremo forte, eu tenho também um extremo fraco. Tá? Aí o extremo fraco, ele leva em consideração que a distância entre as curvas sejam de ordem 1. Então, vai ser o máximo do módulo das funções e o máximo do módulo das inclinações dessas funções. Tá? Então, dentro dessa faixa epsilon vai estar tanto a distância aqui quanto as inclinações. Tá? Então, ó, um extremo j de um funcional j de y de x, né? Um extremo j de y0, sobre a curva y igual a y0, só inverteu aqui os conceitos, né? É dito um extremo fraco se dado uma vizinhança epsilon, tá? Uma bola de raio epsilon, a distância de ordem 1, então leva em conta também as inclinações entre as y e y0 será menor do que este epsilon. E aí aqui eu tenho um desenho semelhante, tá? Tenho um desenho semelhante. Aqui a minha curva y0. Eu peguei uma função com inclinações bem grandes aqui, né? Para poder incentivar o pensamento nas inclinações, tá? Na distância de ordem 1. Então ela vai ter uma outra faixa aqui, né? Uma fita. No caso, se fosse mais dimensões, seria uma esfera, um raio, né? O que seja. De tamanho 2 epsilon, tá? E ele vai estar sempre menor, tá? A distância vai estar sempre aqui nessa faixa, tá? E como eu falei, ó, o exemplo 2 é um extremo fraco, porque a função que a gente colocou lá, ela tem que ser contínua e tem a derivada contínua também,
Na verdade, cadê a nossa função? Tá aqui, ó. Ó, nosso exemplo 2, ó. Aqui ele entra a derivada. Então, você está trabalhando com o conceito de proximidade de ordem 1 também, tá? Então, esse é um extremo fraco do nosso funcional. Por fim, vamos definir o que são extremos relativos e absolutos. O conceito é igualzinho ao do cálculo fundamental, com a diferença de que o domínio agora são curvas, não são pontos, tá? Não são valores de x, são curvas, tá? Ó, esses extremos que a gente viu aqui são extremos relativos. Tá? Ó, se o seu incremento for menor do que zero, menor do que zero, então vai ser o máximo, beleza. Se ele for menor do que zero, né, para y igual a y0, tá? E essa diferença aqui, né, continuar, né, o incremento menor do que zero para toda função pertencente ao seu espaço funcional, todas as funções, de classe C, no intervalo de 0 a 1, primeiro exemplo da gente. Então, se aquele funcional for menor do que zero, né, ΔJ menor do que zero, para toda função contínua no intervalo de 0 a 1, tá? Ó, M é o espaço de funções. Então, esse vai ser um máximo absoluto, tá? Vai ser um máximo absoluto, porque nunca vai ultrapassar ele ali, tá? Parecido, conceito parecido com o do cálculo 1. Se esse incremento for maior do que zero, aí inverte, né? Se ele for maior do que zero, mínimo. E se ele for igual a zero para toda a função pertencente ao seu espaço que você está considerando, tá? Então, ele vai atingir um mínimo absoluto, tá bom? Vai ser um mínimo absoluto, tá? Vocês podem pausar o vídeo e se quiserem copiar esses conceitos. E desculpe que eu escrevi ali que a gente só viu extremos relativos. Não. O exemplo 1, ele é um mínimo absoluto, tá? Ele é um mínimo absoluto. Porque, veja só, eu vou colocar, tá aqui, ó, né? Nós chegamos que o ΔJ era a integral de 0 a 1, y². E o nosso espaço são todas as funções contínuas de 0 a 1. Então, gente, ó, não tem jeito. Aqui, realmente, qualquer função contínua entre 0 e 1, você colocar aqui, você vai levar ao quadrado, vai ficar positivo. E só vai ser 0 quando y for 0, não tem jeito. Então, aqui é um mínimo, ele vai ser um mínimo absoluto, tá? Então, eu posso até colocar aqui, ó, um mínimo forte absoluto, tá? Mínimo forte absoluto. O exemplo 2. O exemplo 2, ele vai ser relativo. Tá? Ele vai ser relativo. Por quê? Olha que interessante. Vamos voltar a ele. Eu coloquei aqui y igual a cosseno de x. Cara, se você fizer y igual a seno de x, é até um exercício que eu deixo para vocês poderem fazer. Você vai fazer a mesmíssima análise, vai ver que é totalmente equivalente para seno. A derivada do seno é o cosseno. Então vai ser o mesmo passo a passo, E você vai chegar na mesma condição. Então esse daqui, ele é um máximo estrito fraco e relativo. Relativo, por quê? Porque isso aqui vai ser menor ou igual a zero quando o y for cosseno e quando o y for seno também, né? Então, você tem outros extremos. E eu vou fazer só um desenho para a gente fazer essas lembranças com o nosso cálculo fundamental, né? O nosso cálculo fundamental. Veja só, quando a gente tinha lá no cálculo 1, vou até fazer de outra cor aqui. No cálculo 1, você tinha aqui a sua função. Quando você tinha um máximo absoluto, tá aqui e vai-se embora, parábola. Máximo absoluto. Agora eu tinha um máximo relativo. Um máximo relativo. Tem esse
tem esse, tem aqui, ó, dois máximos relativos ou dois mínimos relativos, né? Aqui é semelhante, tá? É semelhante. Então, veja, vou fazer um máximo absoluto. Então, agora eu vou levar para cá. Meu eixo J. E eu tenho a minha curva y0 aqui. Ela vai me dar esse funcional. Vou fazer aqui um mínimo, tá? Vou fazer mínimo aqui. Então, qualquer outra curva, toda outra curva vai te dar sempre menor aqui. Tá? Nunca vai passar. Absoluto. Vamos ver agora aqui um mínimo. Relativo. Vamos fazer, ó. Aqui é de A até B, né? Vamos pensar aqui, eu tenho... Olha que legal, pega nosso exemplo. Vou pegar aqui o cosseno. Vamos pensar que o cosseno nesse intervalo aqui, ele está crescendo assim. Sei lá. Nosso exemplo 2. Tem o cosseno. Aí vai ter o seno. Ele pode estar descendo assim. E aí eles vão marcar o mesmo. Vai ter esse funcional aqui. E eu vou ter vários outros aqui. Tá? E aí esse daqui vai me dar outro valor J aqui. Tá? E nas proximidades desse seno, eu vou ter... Deixa eu pegar outra cor. Nas proximidades desse seno, eu vou ter outro mínimo. Tá percebendo uma equivalência, né? Como se esse aqui fosse esse. E esse daqui tivesse relação com esse. Né? Então, nas proximidades do cosseno, eu tenho esse mínimo aqui, ó. Nas proximidades desse seno, tenho esse outro mínimo aqui. Tá? E eles são estritos. Agora aqui, toda e qualquer curva sempre vai estar aqui acima. Nunca vai passar para baixo. Não há outro extremo. Não tem outro extremo. Ele é único, é o único extremo. Você pode pensar assim também, para ele ser absoluto. Tá? Ele é o único extremo desse funcional. Não existe outro. Tá? Então aqui você tem os relativos. Então esse aqui você tem o absoluto. Tá? Beleza, gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tentei fazer de uma forma bem diferente do que a gente tem nos livros, com bastante desenho, que é uma coisa que falta nos livros de cálculo variacional. Eu acho fundamental você ilustrar as coisas para poder facilitar o entendimento, tá? E se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, dê uma olhada nas playlists, tem muita coisa interessante, tá? E deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.